Boa tarde, pessoal. Nessa aula 02, eu vou estar abordando o conceito de conservação de energia. Para isso, eu vou pegar dois exemplos que estão sugeridos lá na lista 3, que é o exemplo 5 e o exemplo 7. No exemplo 5, eu tenho aqui um esquiador, certo, de 70 kg de massa que parte do ponto P, inicialmente em repouso. Então, a velocidade dele é zero. Aqui seria 0 metros por segundo. Certo? 0 metros por segundo. Vou deixar aqui para aparecer direitinho a unidade. Supondo, e ele desce pela rampa na figura. Supondo que as perdas de energia por atrito são desprezíveis, isso quer dizer que esse sistema é conservativo. Determine a energia cinética e a velocidade do esquiador quando ele passa pelo ponto Q. Então, esse ponto mais abaixo seria o ponto Q. Então, ele quer saber a velocidade e a energia cinética, que está a 5 metros, do ponto, essa distância entre o ponto P e Q tem um desnível de 5 metros. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar os dados do problema, inicialmente aqui a massa, não tem atrito, então é um sistema conservativo, a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, e o que ele quer determinar, que seria, nesse caso, a energia cinética e a velocidade em Q, certo? São o que é pedido no problema. Bom, que mais, né? Eu tenho aqui, além dos dados, eu vou ter que usar a lei da conservação de energia mecânica. O que diz essa lei da conservação de energia mecânica, né? Essa lei da conservação de energia mecânica, ela diz o seguinte, que a energia mecânica, em qualquer ponto da trajetória aqui, é sempre a mesma. Então, né, vamos pegar o nosso exemplo e vamos fazer o seguinte. Esse ponto P vai ter uma certa quantidade de energia mecânica e essa quantidade de energia mecânica ela vai ficar igual durante a descida. Então, eu posso igualar com a energia mecânica do ponto Q, certo? Então, feito esse raciocínio inicial de conservação, que se chama lei da conservação de energia, que é muito importante, a gente precisa agora identificar as energias que eu tenho no ponto P e no ponto Q. Lembrando que a energia mecânica é a soma de todas as energias que o corpo tem, né? Então, o que é energia mecânica em P? Energia potencial gravitacional, que depende da altura, que é a energia que está definida como EPG, mgh. Eu vou ter aqui a energia cinética, que depende da velocidade, certo? Então, eu vou tentar identificar, olha, será que existe nesse ponto essas duas energias? Ainda teria mais energia potencial elástica, mas como isso aqui não trata de mola, né, então a gente não vai botar aqui mais energia potencial elástica porque está na cara que não tem essa energia nesse momento aqui nesse exemplo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro reconhecer que tipo de energia tem em cada ponto, certo? E depois a gente vai igualar, montando esse tipo de equação aqui, que se chama a lei da conservação de energia. Energia mecânica, que é a soma das energias em P, vai ser igual a energia mecânica no ponto Q, certo? Então, vou fazer isso dessa forma, né? Então, lá no desenho a gente tem, só voltando aqui no desenho, a gente tem energia potencial, tem altura, tem energia potencial, tem. Tem energia cinética? Ah, não tem. Então, voltando ao slide, energia potencial tem, mgh tem. Não tem P energia cinética porque não tem velocidade. Ele está inicialmente parado nesse ponto aqui. Depois, no ponto Q, eu não tenho mais altura. Então, essa energia aqui, a energia potencial gravitacional, eu não vou ter. Eu só vou ter velocidade, né, energia cinética de translação, certo? Porque ele está saindo desse ponto lá e chegando aqui com uma certa velocidade. Então, essa energia potencial gravitacional ela é zero no ponto Q e a energia cinética eu vou substituir pela equação. Esse M aqui, né, lembrando que aqui, esse M aqui seria minúsculo, né, não tem M maiúsculo, M minúsculo, mgh igual a mv ao quadrado sobre 2. Eu tenho os dados do problema? Sim, tenho os dados. A massa do esquiador é 70, a gravidade é 10 e a altura que ele se encontra em relação ao ponto Q é 5 metros. Aqui eu vou ter a massa, que é 70. Mais uma vez, essa massa aqui está com a velocidade, né? Aqui não pode ser maiúsculo, tem que ser minúsculo. Agora, depois de digitar aqui é ruim, né? Vamos trocar aquele M ali para não ficar errado, certo? Então tá aí.
senão M maiúsculo é mega, né? Não é de massa. Então aqui a massa é 70, a altura é 10, a altura é 5 e o G é 10. A massa é 70, a velocidade lá embaixo, no ponto Q a gente não sabe, dividido por 2. Esse 70 aqui, ó, né, eu posso fazer o seguinte, posso tirar ele da equação simplificando. Então é isso que eu vou fazer, certo? Vou apagar aquele 70 ali. Se eu apagar esse 70, o que acontece? Então vai ficar 50 vezes 10, vou tirar esse pontinho de vezes, que dá 50, e do outro lado vai ficar só v ao quadrado sobre 2. Dando continuidade ali na nossa equação, aqui já tirei 70, apareceu de novo, 70, e aqui vai ficar só v ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou ter 50, 50 dividido por 2, ali eu vou ter, né, o valor 50 vezes 2, porque ele está dividindo, então passa multiplicando esse 2. Bom, aqui eu tinha que ter editado isso aqui direitinho, né? E faltou aqui, então, mas tudo bem. Então, raiz quadrada de 100, 50. Raiz quadrada de 100, 10, né? E aqui vou arrumar isso aqui para postar direitinho depois. Aqui, certo? Tá aí. O que a gente tem nesse exemplo, então? A gente tem energia, lá embaixo a gente tem energia cinética porque tem velocidade. Quanto vale essa energia? Essa era outra pergunta do problema. Então, a energia cinética no ponto Q é dada por mv ao quadrado sobre 2, certo? Esse zero aqui não precisa ficar ali, porque era energia potencial, que não tem porque a altura é zero. E aí eu vou substituir a massa, a velocidade que eu já calculei, e botando isso na fórmula vai me dar 3.500 joules, ou joules, né, de energia, certo? Então esse seria o exercício 5 da lista 3. O exercício 7, ele é um problema um pouquinho diferente, ele não é um problema que tem conservação de energia. Então a gente vai ler ele com calma agora, né? Aqui é um carrinho que está comprimido uma mola, e quando ele é solto, esse carrinho sobe até uma altura máxima aqui, ó. Tá? E aí ele para, possivelmente depois ele vai retornar, né? Então o problema diz o seguinte: a massa do carrinho, 100 gramas, tem que passar para quilogramas, vai dar 0,1, né? Dividir por 1000, vai dar 0,1 kg. Encontra-se encostado sobre uma mola de constante elástica, 100 Newton por metro, certo? Quando eu tenho mola, eu tenho energia potencial elástica no meu problema. E essa mola está comprimida de 10 centímetros, ou seja, 10 centímetros passando para metros, 0,1 metros. Né? Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Ao ser liberado, o carrinho sobe a rampa até uma altura máxima de 30 centímetros. Passa para metros isso aqui também, dá 0,3 metros. Determine em joules a quantidade de energia dissipada. Aqui já está dizendo, ó, o problema não é conservativo. Então vou ter uma perda de energia. Bom, agora vamos entender como é que a gente pode montar essa equação usando a lei da conservação de energia. Primeiro eu vou definir aqui, o problema não deu, eu chamei de ponto A e chamei de ponto B aqui, a altura máxima. Eu poderia ter chamado de ponto 1, ponto 2, enfim, né? A altura máxima onde ele chega. Aqui as equações que a gente já conhece, energia cinética, potencial e energia mecânica, que é a soma de todas as energias. Usando a lei da conservação de energia, o que eu posso escrever? Que energia mecânica em A é igual a energia mecânica em B. Se não houvesse dissipação de energia, essas energias seriam iguais. Mas o que acontece? Ele perdeu energia. Então, se ele perdeu energia, essa quantidade perdida eu vou ter que somar aqui, ó. Certo? Então, eu vou ter que botar energia dissipada, chamei de ED, né? Energia dissipada, que é aquela energia que ele perdeu devido ao atrito. Certo? Então, usando a lei da conservação de energia, eu vou ter energia em A, vai ser a soma das energias, algumas aqui vão ser zero, né? Por quê? Porque ele está parado, então a energia cinética é zero. Não tem altura, a energia potencial também vai ser zero. Só vai ter energia potencial devido à compressão da mola. No ponto B, após todo o movimento ter ocorrido, dele subir aqui e parar, eu já percebo o seguinte: se ele parou, a energia cinética lá naquele ponto, né, vai ser zero. A energia potencial vai existir e não vai ser zero, porque ele vai estar a uma certa altura, que é 30 centímetros. E a energia potencial elástica também vai ser zero, porque ele não está mais comprimindo a mola. E ainda vou ter que associar, né, a toda essa equação o valor da energia dissipada, certo?
Então, ó, aqui eu já falei que era zero, porque ele estava parado inicialmente, né? No ponto A, estava parado. Depois, energia potencial é zero, porque ele não tem altura em relação ao referencial. Só tem energia potencial elástica, que é dado pela constante kx ao quadrado dividido por 2. Né? Do outro ponto, que é o ponto B lá em cima, não tem velocidade, energia cinética zero, vai ter só altura, então vai ter, portanto, energia potencial gravitacional, não tem mola associada naquele momento, então energia potencial elástica é zero. Dando continuidade aqui à equação, o que eu posso montar? Né? Aqui a gente já escreveu, é a mesma equação. Aqui, ó, eu vou desenvolver colocando os valores. Né? Aqui o K da mola é 100 Newton por metro, o X é 10 centímetros, que é 0,1, dividido por 2. Então a energia potencial elástica está dada aqui, ó, nesse valor aqui. A massa do carrinho é 100 gramas, 0,1 kg, o G é 10 metros por segundo ao quadrado e a altura é 0,3, que é 30 centímetros, é a altura máxima que o carrinho atinge. Fazendo essa conta aqui toda, vai dar 0,5. Multiplicando todos esses termos aqui, vai dar 0,3. Aqui eu já consigo reconhecer o seguinte, aqui, ó, né? Que para 0,5 ser igual a 0,3 eu vou ter que somar, né, acrescentar um certo valor aqui, que é 0,2. Ou seja, aquele 0,2 corresponde exatamente à energia que foi dissipada no processo devido ao atrito, né, do carrinho, né, das rodinhas do carrinho com a rampa. Certo, pessoal? Então esse é o exercício 7 que foi apresentado para vocês e também o exercício 5. Estou tentando aí dar nesse momento aí que a gente está em quarentena, todo mundo está tentando, né, ler bastante, fazer exercícios, né, tentar não perder esse tempo. Então é uma forma de eu ajudar vocês fazendo esses vídeos aqui. O problema é que eu tenho várias turmas, então eu tenho quase já 60 vídeos, né, entre as duas escolas que eu trabalho. Então isso dá um trabalho enorme de fazer, né? Cada vídeo tem que editar e tal. Mas é isso, certo? Quando retornar, pessoal, esse material que eu estou postando eu vou cobrar de vocês. Então gostaria que todo mundo levasse a sério e fizesse isso aí. Um abraço a todos aí.